Fala galera, no vídeo de hoje vou te mostrar como fazer uma projeção simples usando o Excel. Primeiramente, o que é uma projeção, né? Você tem uma série de resultados em percentuais que vai mostrando, por exemplo, o seu resultado no primeiro trimestre do ano. Uma projeção basicamente é você saber se você continuar performando desse jeito, como vai ser lá para os próximos meses e inclusive o seu fechamento do ano. Vamos lá? Vou te mostrar aqui na planilha um exemplo que é justamente sobre resultados, né? Resultados aí de vendas aí fictícias por exemplo, no iFood, né? Que é um exemplo aqui. O próprio iFood ele me traz aqui resultados de algumas métricas, né? Visitas, visualizações, sacola, revisão, pedidos, certo? Esses dados fictícios aqui me mostram uma projeção de melhora ou de piora, depende da sua projeção, tá? O intuito desse vídeo é te mostrar como que isso é feito, né? Por exemplo, aqui você tem os dados digitados, certo? E aqui você já consegue ver, por exemplo, essa planilha que eu fiz para você que é empreendedor, entrar lá no seu resultado do painel do iFood e anotar os seus dados, tá? Mês a mês, para você aqui no final saber, né? Se eu estou numa projeção de queda ou numa projeção de crescimento, tá? Esses números aqui, ó, você que é empreendedor do iFood, sabe bem que ele some com o passar do tempo, né? Então, essa planilha ela é simples no sentido de você anotar, certo? Então, anota os números aqui, lembrando totalmente aleatório esses dados que estão aqui, porém, através das anotações, você consegue analisar, por exemplo, como que está o seu funil de vendas. Então, aqui nesse resultado fictício, a gente está vendo aqui que a gente tem um leve crescimento aqui na questão das visualizações. A gente tem um leve crescimento aqui na questão da sacola. E você, para quem mexe aí com o iFood, sabe que sacola significa que a pessoa viu e resolveu colocar no carrinho, certo? A etapa de revisão, a pessoa passou, né, do carrinho ali para as opções de pagamento. E no finalmente comprou, que é o pedido aqui, certo? Então isso aqui é todo o caminho do cliente na sua loja. Ah, Hugo, mas isso daqui você falou que ia falar sobre projeção e etc. Beleza, isso aqui é só contexto para eu te mostrar aqui como que é essa análise dos dados aqui, tá? Porque por mais que é uma planilha fictícia, é uma planilha que funciona, que já foi testado aqui, essa questão dos números, tá? Então, através dos dados que você digita aqui, nessa parte que é todo digitado, ele já vem fazendo os cálculos sozinho aqui, automaticamente. Então, aqui ele vai te mostrar quanto de retenção em cada etapa do seu funil, certo? E, deixa eu ver aqui, esqueci de colocar eu aqui, ó, beleza. E, principalmente, aqui o peso de cada etapa. Então, no final das contas, esse aqui é o peso de cada etapa do seu funil, tá? Então, 37%, por exemplo, aqui fica nas visualizações. Depois 19, depois 17 e 64, 6,64. E chegamos na parte em que você vai fazer a projeção. Então, eu estou pegando aqui de novembro de 2025 até novembro de 2026, ou seja, um ano. E eu tenho aqui apenas uma quantidade de 5 meses com dados reais. Ou seja, esses daqui são dados reais. A partir daqui, eu fiz um cálculo de projeção. E como que é feita essa projeção, tá? Aqui em cima vocês podem ver em amarelo que está mostrando qual é o seu resultado médio real do período que existem dados. Então aqui em cima eu tenho que a minha média está positiva em 7,16 nas visualizações, 3,99 na sacola, 3,6 na revisão e uma leve queda de 0,83% em pedidos. Ou seja,
uma tendência de crescimento de 7% em visualização, uma tendência de crescimento de 3,99 em sacola, uma projeção, né, tendência aí de crescimento de 3,6 na revisão, porém uma queda bem tímida ali no que realmente importa, que é a venda. E aí, tendo isso em mente, o que eu faço aqui, tá? Eu faço uma projeção agregada aqui, ó. Então eu vou sempre fazendo uma média, certo? Considerando o acréscimo do mês anterior. Então aqui, ó, subiu de 37, pronto. Subiu para 37 e aí vai subindo aqui até fechar o meu ano com a projeção de 65%. O que isso quer dizer? Como eu estou com uma tendência de crescimento, você pode ver que o meu número vai crescendo de forma projetada aqui para os demais meses. E aqui também é verdade, ó, se você perceber bem, nos meses que tem aqui, ó, eu venho caindo, porque a minha projeção média real é de queda. Então isso aqui acaba sendo muito importante para você analisar, beleza, se eu continuar da forma que eu estou, como que eu vou fechar o meu período, o meu ano, né? Então, é bem interessante, eu gostei muito desse formato de cálculo, para justamente ajudar a tomar decisões, tá? E aqui também para complementar essa planilha, por mais que ela é simples, ela é bem completa no sentido de você olhar para os seus números e analisar para te ajudar a tomar decisões. Então aqui eu tenho meses, né, comparativo entre meses. Por exemplo, novembro versus dezembro significa que eu tive uma queda de 3,71, uma queda de 14, uma queda de 7, ou seja, mês contra mês, como é que eu estou? Comparativo. Isso daqui, analisando, você percebe que a gente sabe que no final do ano as vendas aumentam. E depois isso vem se estabilizando até mais ou menos exatamente o primeiro trimestre do ano seguinte, que é quando acaba o carnaval, acaba toda essa parte aí de festas, né? E isso vai se estabilizando. E é exatamente isso que a gente percebe aqui, ó, no comportamento desses números fictícios. A gente percebe que vai caindo, porém, chega exatamente no mês fevereiro versus março, eu já tenho uma estabilidade aqui em relação aos números, tá? Bom, pessoal, é isso. A ideia era que era trazer, né, primeiramente essa planilha de uma forma simples, mais explicada sobre como usar, como que funciona, e principalmente trazer esse cálculo de projeção, né, esse cálculo de tendência aí para você ter uma ideia, né, de como fazer, né? Se você quiser que eu explique o cálculo direito, ou escreva aqui nos comentários o cálculo, comenta aqui embaixo que eu vou estar trazendo, né, de repente uma próxima aula aqui montando isso para vocês verem como que faz isso do zero, tá bom? A ideia aqui inicial era só apresentar. No mais, até mais, valeu!